Olha, a semana foi bastante agitada no Congresso Nacional, com a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, a discussão do marco temporal e também a reforma tributária. Para falar mais sobre esses assuntos, a gente conversa agora, gentilmente nos atende, deputado Felipe Barros, do PL do Paraná. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo. Tiago, Adriana, bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan. Deputado, queria começar perguntando sobre o marco temporal. Com o Supremo de novo adiando essa discussão, o senhor acha que o Congresso Nacional se antecipa e analisa isso? A bola está com o Senado agora? Como é que fica? Veja, esse é um assunto que tem que ser decidido pelo Congresso Nacional. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, ele atropela as prerrogativas do Congresso Nacional e tenta decidir algo que está em discussão e votação pelo Congresso Nacional. A Câmara votou na semana passada, agora a bola está com o Senado. Eu espero e tenho conversado com alguns colegas senadores. A expectativa é que, com esse pedido de vista do ministro André Mendonça na tarde de ontem, o Senado, então, tenha o tempo para que vote o marco temporal. Na sequência, as perguntas dos comentaristas, começando com Diogo Schelp. Deputado, bom dia. A gente sabe que na CPMI do 8 de janeiro há aí uma grande quantidade de requerimentos, pedidos de depoimentos, pessoas que podem ser ouvidas para essas investigações. Qual deve ser o foco desses depoimentos, na sua opinião? Diogo, a relatora decidiu, apresentou o seu plano de trabalho, esse plano de trabalho foi votado, e a relatora então resolveu começar as investigações por ordem cronológica, ou seja, ela coloca como marco inicial, e aí foi a minha discordância, mas ela coloca como marco inicial aquela operação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, e depois disso uma série de eventos até culminar no dia 8 de janeiro. Então, a lógica das oitivas, tanto dos investigados como das testemunhas, seguirão essa ordem cronológica. Nós temos ali requerimentos, mais de 500 requerimentos, de autoridades, ministros, pessoas que foram envolvidas em todos esses episódios, até de possíveis financiadores, segundo as investigações apontam, mas o fato é que nós faremos essa investigação pela orientação da relatora por ordem cronológica. Eu fiz uma observação, inclusive, dizendo que nós, apesar de concordar com a ordem cronológica, nós tínhamos que investigar algo de imediato, por exemplo, aquilo que a imprensa divulgou relacionado a uma possível falsificação de documento público, promovendo uma obstrução de justiça por meio do Gabinete de Segurança Institucional, o ex-ministro G. Dias. Inclusive, me parece que nós ouviremos o ministro G. Dias nas próximas semanas. A pergunta agora é de Luiz Felipe Dávila. Deputado Felipe Barros, bom dia. Deputado, a Câmara diz que deve votar o relatório da reforma tributária até o dia 15 de julho, antes do recesso parlamentar. Como andam as negociações? Porque tudo que a Jovem Pan acabou de cobrir, parece que existe muito mais divisão no setor privado do que dentro do Congresso Nacional. Como é que essa diapasão entre o setor privado e o Congresso Nacional será resolvida até o dia 15 de julho para votarmos o relatório na Câmara? Ô Dávila, será um milagre se a Câmara conseguir analisar esse relatório até o dia 15, portanto, antes do recesso. Eu não acredito nessa possibilidade, até porque é um assunto complexo que nunca avançou, e nunca avançou por inúmeras razões. Você tem o setor produtivo de vários segmentos que não concordam com o texto apresentado, você tem os entes da federação, municípios, estados, que também estão acompanhando atentamente, mas com preocupação, toda essa discussão sobre a reforma tributária, por um motivo óbvio, né? Ninguém quer perder receita, nem o município, nem o estado, nem a União, obviamente. Então, eu não acredito na hipótese de votarmos a reforma tributária nesse primeiro semestre. Você tem também uma divergência aí em relação aos participantes do grupo de trabalho, ou seja, uma divergência em relação à própria tramitação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Foi feita através de um grupo de trabalho, não de uma comissão especial. Esse texto não pode e não deve ser levado direto ao plenário. O grupo de trabalho ele não respeita a proporcionalidade partidária. Você tem mais deputados do Norte e do Nordeste em relação ao Sul e Sudeste. Nada contra, mas nós temos que ter representatividade de todas as regiões do Estado. Então, assim, é uma série de empecilhos que inviabiliza, no meu ponto
vista a aprovação dessa matéria nesse primeiro semestre. Deputado Felipe Barros, na sequência, a pergunta de Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. Voltando ao tema do marco temporal, essa semana a gente teve a ministra Guajajara junto aos manifestantes, segurando bandeiras, dizendo é o marco da morte, fazendo um terror. E a gente sabe que são áreas vastíssimas de terra que hoje são ali reservadas para os indígenas e, neste caso, parece que não há a questão da função social da terra, ela não se aplica. O senhor acredita que tanta pressão do governo, no momento que a gente vive de relação entre o executivo e o judiciário, o Senado pode postergar a decisão que deveria tomar e deixar que a questão do marco temporal seja decidido pelo Supremo? Veja, em Brasília tudo é possível. Agora, seria muito lamentável se o Senado não tomasse as rédeas daquilo que é de competência do Congresso Nacional e deixasse esse assunto para deliberação do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, você veja, eu li na imprensa que o Supremo ia colocar ou colocou até telões para as pessoas, principalmente os indígenas, acompanharem a sessão do lado de fora do prédio do Supremo Tribunal Federal. Isso é ridículo. Ridículo porque é uma espetacularização de um julgamento cuja deliberação deveria ser por parte do Congresso Nacional e não do Supremo Tribunal Federal. Então, veja, o Senado Federal não estaria cumprindo o seu papel se deixasse essa matéria ser deliberada pelo Supremo Tribunal Federal. Existe uma pressão muito grande hoje no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, de votarmos essa matéria. Creio eu que, com o pedido de vista do ministro André, essa matéria vai ser deliberada, para sim ou para não, mas vai ser deliberada pelo Senado Federal nas próximas semanas. Deputado, qual a avaliação que o senhor faz, de uma forma breve, desse começo de governo Lula, a dificuldade de aprovação de pautas no Congresso, especialmente na Câmara, já algumas derrotas? A oposição vem fazendo um trabalho justo ou tendencioso? Adriano, o governo está perdido. Nós estamos vendo e estamos presenciando que o governo não tem base. A base do governo é 130 deputados, não mais do que isso, que são os deputados dos partidos de esquerda. Nós estamos vendo um governo em que um ministro não se entende com outro ministro. Estamos vendo um governo que me parece que o próprio presidente da República não tem mais paciência para lidar com esses problemas do dia a dia e o cotidiano da própria administração pública, tanto é que fica mais tempo fora do país do que no Brasil. Então, é um governo sem norte. Nós sabemos que, infelizmente, desde a Constituição de 88, o Congresso Nacional ele é muito pautado pelo Poder Executivo. Então, isso se reflete nas votações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Nós não votamos praticamente nada de relevante nesses 6 meses de mandato, nesse primeiro semestre. Nós tivemos pouquíssimas votações relevantes, como, por exemplo, a do marco temporal, recentemente. Votamos outras matérias que não eram de interesse do governo. Derrubamos aquele decreto do governo em relação ao marco de saneamento, mas matérias do governo, de políticas públicas, nenhuma, absolutamente nenhuma. Isso nos mostra que é um governo fraco, é um governo frágil, que ainda não conseguiu fazer base e creio eu que não vai conseguir fazer sua base de maneira tão fácil, porque o momento em que nós estamos vivendo hoje não é o momento de 2002. E nós estamos vendo Lula 3 com a cabeça do Lula 1, achando que é 2002. Schelp. Deputado, a gente sabe que esse mês ainda a perspectiva do julgamento no TSE que pode, em tese, levar à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que o senhor avalia essa possibilidade? Schelp, juridicamente falando, não há qualquer possibilidade do presidente ser inelegível. E eu falo isso porque fui testemunha arrolada pelo presidente Bolsonaro nesse processo. Então, juridicamente falando, não há como o TSE julgar o presidente Bolsonaro e transformá-lo em inelegível. Agora, nós estamos vendo, desde a campanha, uma atuação muito política do TSE. Basta nós lembrarmos inúmeros episódios envolvendo a campanha. Então, a nossa preocupação é justamente que essa postura política também seja
a tônica dessas próximas votações do TSE. Repito, juridicamente, não há que se falar em inelegibilidade do presidente Bolsonaro. A pergunta agora, Luiz Felipe Dávila. Deputado, o senhor mencionou muito bem que a Câmara derrubou o decreto presidencial absurdo do presidente Lula, que praticamente inviabilizava o marco do saneamento, tirando as estatais da concorrência. Essa é outra matéria que está parada no Senado. Quanto tempo o Brasil vai continuar vivendo nessa insegurança jurídica, porque essas pautas de interesse nacional não caminham com a celeridade que a Câmara vem dando a esses assuntos desde o início do governo Lula, em janeiro de 23? É verdade, Dávila. Nós temos ali várias matérias que avançam na Câmara e simplesmente travam no Senado. Historicamente era o contrário, até porque a negociação na Câmara ela é sempre mais complexa pelo número, né? São 513 deputados. Agora, o que nós estamos vendo é o contrário. A Câmara tem avançado e tem protegido conquistas que foram feitas nesses últimos anos, enquanto o Senado está ainda em câmera lenta. É claro, o governo optou por fazer ou tentar fazer uma base maior no Senado, e é esse o motivo, é essa a razão pelo qual essas matérias não avançam no Senado. O governo tem uma base de senadores, fazendo com que esses senadores impeçam que essas pautas sejam levadas à discussão. Rapidamente, a última pergunta, Beraldo. Deputado, as famílias brasileiras estão muito endividadas, um alto número de inadimplentes. A gente teve um mês de maio com o maior valor de saque da poupança. Enfim, a situação econômica do brasileiro em geral é muito ruim. E aí o governo vem lançando aí CPMF, taxação de compras da China, uma série de coisas que aumentam o peso tributário no contribuinte. O senhor acredita que a população brasileira deve temer esse tipo de coisa, ou a Câmara vai conseguir segurar essa sanha arrecadatória do governo? Muito dessa sanha arrecadatória do governo, eles já estão fazendo por meio de decretos e resoluções internas da Receita Federal, que é lamentável. Esse governo tem tido uma postura de aumento do gasto público, para isso aumenta o imposto, e aumentando o imposto na economia não abre margem para divergências. A economia ela é matemática. Então nós já sabemos qual será o resultado desse governo. Nós teremos aí um aumento da inflação, um aumento dos juros para tentar conter a inflação, e em decorrência disso o governo vai tentar acreditar ou colocar a culpa no Banco Central, que tem feito um excelente trabalho de tentar conter a inflação. Nós temos, por sua vez, esse aumento do imposto, vai fazer com que as pessoas diminuem o pagamento dos seus impostos por conta da curva de Laffer, que todo mundo sabe. Então, a economia, ela não cabe na economia essas divergências, essas teorias absurdas que o governo tem apresentado. O resultado vai ser um só: recessão econômica no médio prazo. A Câmara dos Deputados, e o presidente Arthur Lira já disse isso, nós não vamos aceitar qualquer tipo de aumento da carga tributária. Deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, obrigado pela entrevista. Bom feriado. Muito obrigado, um bom feriado a todos.